Olá, apaixonados por arte, tudo bem por aí? Eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e esse é o nosso podcast para falar de arte e educação. Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui ao meu podcast. O episódio de hoje, como você já viu aí no título, é aula teórica ou aula prática? Qual é a melhor? Se você me acompanha aqui no podcast ou lá no YouTube, você já sabe qual é a resposta para essa pergunta. Mas hoje eu vou trazer um pouco mais de embasamento, vamos conversar, trazer alguns elementos para a gente pensar sobre isso e principalmente para a gente poder argumentar na escola, com os alunos, com os pais e até na hora de formular o nosso planejamento, o nosso plano de aula, a gente tem um ponto de partida com um pouco mais de embasamento teórico sobre esse assunto, beleza? Eu espero que vocês estejam gostando. Eu prometi assiduidade. Eu tô aí tentando toda semana publicar um episódio do podcast. Mas fica o convite para você me seguir na rede social e me mandar lá pelo Instagram quais tópicos, quais assuntos vocês querem que eu aborde aqui. Também fica a dica, agora aqui pelo Spotify a gente consegue fazer o podcast com vídeo. Por isso meu canal do YouTube está um pouco abandonado, mas em breve eu volto. Lá demanda um pouco mais de mim, certo? Bom, por que eu tô gravando esse episódio e por que eu resolvi tocar nesse assunto? Eu escuto um podcast sobre psicologia na prática, sobre como usar os elementos da psicologia no dia a dia. E aí o episódio que eu escutei hoje falava sobre uma habilidade que a gente desenvolve quando a gente é criança, que a gente precisa desenvolver quando é criança, de fazer coisas chatas. Uma habilidade que ela requer que a gente consiga aguentar atividades que a gente não está afim de fazer. E aí eu fiquei pensando nisso, né, nessa questão dessa habilidade de fazer coisas que você não gosta, e eu fiquei tentando encaixar no meu dia a dia, na minha vida de professor. E aí eu pensei, eu amo dar aula, eu amo estar com os alunos, fazer práticas, exercitar ali com os alunos as atividades. Mas eu tenho uma dificuldade, eu acho chato e eu sofro preencher documentação pedagógica. Planejamento, registro de chamada, colocar lá o que foi feito e tal. Eu acho isso chato. Eu faço, eu acho super, super mega importante, mas eu acho chato. Mas eu não deixo de fazer. E aí eu fiquei pensando quantas atividades no nosso dia a dia a gente não gostaria de fazer, não queria estar fazendo, mas a gente faz porque a gente desenvolveu essa habilidade. Até no podcast, essa psicóloga ela dá o exemplo de quando ela era criança, que a mãe dela mandava ela tirar os matinhos da calçada. Era uma calçada de concreto, nascia matinho no meio, então metade do sábado delas tinha que ser destinado a tirar os matinhos da calçada. Que era uma atividade que ela não gostava de fazer, que ela tinha preguiça, que ela achava chato, mas que ela obrigatoriamente tinha que fazer porque era uma atividade que tinha que ser feita por alguém. E aí eu fiquei pensando nisso e pensei nesse podcast, nesse episódio aqui falando sobre teoria e prática de sala de aula. Por quê? Muitas vezes a gente tem alunos, turmas, que são extremamente práticas, né? Que são alunos que gostam de colocar a mão na massa, que produzem, que fazem atividades legais, que é muito gostoso dar aula para essa turma. Mas quando você tem que trabalhar a teoria com essas crianças, quando você tem que falar de teoria, falar de história da arte, trazer coisas que eles tenham que anotar, escrever, muitas vezes eles ficam, mas isso não é aula de arte, mas que aula chata, ai, que ruim isso. Porque essa geração que está vindo agora, eu vou falar da geração que está vindo agora dos nossos alunos, né, dos estudantes, os filhos dos nossos colegas. Então, os filhos das pessoas que têm a mesma idade que a gente, ou os netos das pessoas que têm as idades iguais a gente. Então, essa geração que está vindo agora, ela não tem muito bem desenvolvida essa questão do fazer aquilo que é chato. Mais uma vez, eu tô falando dessa geração, e aqui eu tô fazendo aspas com as mãos, porque sempre que a gente vai falar de alguma coisa, ó, participação especial hoje da Peidinho, aqui ó, dá oi, Peidinho, é minha gatinha. Sempre que a gente vai falar sobre alguma coisa ruim, sobre o uso do celular, a tecnologia e etc., a gente coloca sempre nos adolescentes, né? Os alunos, os adolescentes, os estudantes, essa geração. Porém, isso se enquadra para todo mundo que está vivendo neste ano, neste século. Porque não é só o estudante que não tem mais esse senso de espera para aguentar coisa chata. Eu dou formação continuada. E aí, às vezes, numa palestra de 4 horas, num curso de 4 horas, quando tem a parte prática, os professores super se envolvem, gostam, participam. E aí, quando eu vou para a parte teórica, que eu preciso ficar um pouco mais tempo
explicando teoria, você já vê que as pessoas já vão ficando mais impacientes. E são adultos, são professores, muitas vezes mestres, doutores. Eles vão ficando impacientes, ficam desgostosos, ficam com preguiça, ou não prestam muita atenção, ou se desconectam muito rápido daquilo que eu estou falando. E isso tem a ver, então, não com a geração atual, isso vale para todas as gerações. Porém, como a gente está falando aqui de arte e educação escolar, como eu estou falando da educação na escola, e isso lá na escola vai reverberar de um jeito um pouquinho diferente para a gente. Então vamos lá. Esse senso de espera, esse senso de fazer as coisas chatas, ele vai entrar muito quando a gente está falando da parte teórica. E aí você vai falar assim, mas as minhas aulas, mas a aula não precisa ser chata, a aula pode ser teórica e dinâmica, pode ser gostosa? Pode. Mas isso requer do professor um esforço dobrado. E eu falo com conhecimento, com propriedade de causa. Porque eu sempre fui aquele professor que foi muito dinâmico, muito estimulador, muito brincante. Eu sempre elaborei aulas muito divertidas. Eu sempre tentei ser aquele professor que levava o conhecimento de uma forma muito dialógica, muito menos complexa do que é. Só que isso exigia de mim um estudo, um aprofundamento, um conhecimento, um esforço muito grande, muito maior do que de um colega que chegava lá e fazia sua aula, aplicava a sua teoria, aplicava o seu conhecimento de uma forma mais tradicional, vamos dizer assim. Então, para a gente pensar como fazer essa relação entre a aula teórica e a aula prática, eu vou trazer alguns aspectos para a gente pensar nessa caminhada. E aí já vou responder a pergunta, né? Aula teórica ou aula prática, qual é a melhor? Não existe a melhor. Não existe, não tem como existir uma melhor. Quem já me acompanha sabe da forma que eu penso, como eu penso. Então vamos lá. Existe uma teoria, uma linha de pesquisa, que ela foi bastante difundida pelo Paulo Freire, mas o Paulo Freire se ancorou em Vasques, Adolfo Vasques, para elaborar essa teoria, que é a teoria da praxis. O que é a praxis? É aquela parte onde o professor faz a relação entre teoria e prática. Ou seja, para você ter a parte prática, você necessariamente precisa ter a parte teórica. E vice-versa. Para você fazer a parte teórica, você tem que colocar ela na prática. Então ela é uma relação dialógica, ela vai e volta o tempo todo. Ela vai para a teoria, ela volta para a prática. Ela vai para a prática, volta para a teoria. E nessa ida e volta da teoria para a prática e da prática para a teoria, acontece a praxis, que é a reflexão a partir da teoria para a prática ou da prática para a teoria. Vou dar um exemplo prático. Você está lá na tua sala, você explicou um movimento artístico, você está falando de meio ambiente, você trouxe Denilson Baniwa, falou sobre a arte indígena, falou sobre meio ambiente. Então você falou, explicou quem é o teórico, explicou quem é o artista, trouxe a teoria, falou sobre meio ambiente, falou sobre recursos findáveis, né? Recursos, o uso de recursos que tem um fim, recursos naturais que têm fim, ou você falou sobre energias renováveis, você falou sobre a degradação dos povos indígenas, você trouxe um monte de teoria. Daí você vai para a prática, e os alunos vão produzir algum cartaz, elemento prático lá, sobre aquela teoria que você ensinou. Depois que acaba isso, depois que você fez esse conhecimento teórico, na hora da prática, os alunos vão colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam. Enquanto eles estão fazendo, ou depois que eles terminam de fazer, você, enquanto professor, vai mediar a apresentação, a reflexão. Você, enquanto professor, vai contextualizar aquilo que os alunos fizeram ali na prática e aquilo que eles tinham visto na teoria. Então, essa relação entre teoria e prática, a teoria que você ensinou, a prática que os alunos fizeram, a leitura que você deu, o que os alunos produziram a partir dessa leitura, isso vai chamar de praxis, que é a reflexão sobre todo esse trabalho teórico e prático junto. Tanto Selma Garrido Pimenta, Paulo Freire, Adolfo Vasques, tem vários outros autores aqui, não vou lembrar dos nomes deles, mas vamos pensar Maria Cristina da Rosa, esses autores que vão falar sobre essa relação crítica da aula de arte, vão falar dessa importância da aula prática e teórica estarem juntas, né? O João Duarte Júnior também fala disso. A relação teórico-prática junto é que vai gerar o conhecimento, vai despertar o conhecimento no aluno. Por quê? Porque ele vai partir da teoria e vai para a prática, ou ele vai partir da prática e depois vai para a teoria, mas essas duas coisas vão andar sempre atreladas uma à outra. Vamos lá, você vai fazer uma visita ao museu. Quando você chega para visitar o museu, você faz a relação automática das duas coisas. Você usa toda a teoria que você aprendeu para ali na prática exercitar essa teoria para ver se ela faz sentido. Então você aprendeu sobre o movimento surrealista, aí você vai numa exposição, você vê a obra surrealista. Você vai usar o conhecimento teórico
na prática, ali, no exercício da leitura da imagem, da compreensão, da conexão das coisas. Não existe falar de teoria sem falar em prática, não existe falar prática sem teoria. Como que isso funciona na escola? Muitas vezes, vamos primeiro pensar na abordagem triangular da Ana May Barbosa. Contextualização, a apreciação e o fazer artístico. Gente, já reclamaram que eu falo muito rápido, mas é que o meu pensamento é rápido e se eu não usar esse pensamento rápido eu me perco, tá? Então tem a opção aí de você colocar um pouco mais devagar, pode pôr, não tem problema não me ofendo. Então a Ana May Barbosa ela vai falar sobre a contextualização, a apreciação e o fazer artístico. A apreciação e a leitura de imagens, a leitura de imagens, né, a apreciação, que é a mesma coisa, e a contextualização, elas sempre vão partir de um lugar mais teórico, de um viés mais teórico. E sempre? Claro que não. Nunca é nada, é sempre, entendeu? Pode ser que você faça uma contextualização mais prática, mas, em tese, a contextualização e a leitura de imagens, elas são mais teóricas. E a parte prática é quando você vai colocar a mão na massa. Mas lembrem que a Ana May Barbosa sempre fala que essa tríade, né, o fazer artístico, a apreciação ou leitura de imagens e a contextualização caminham sempre juntas, uma interdependente da outra. Elas vão acontecendo juntas, elas podem se entrepermear, elas podem coexistir ao mesmo tempo. Beleza? Então tá, quando você vai ao museu, quando você vai para a aula de arte, você usa os conhecimentos teóricos e práticos juntos. E aí voltamos lá para aquela questão do que é mais importante, aula teórica ou prática. Aí um professor pode chegar para mim e falar assim, Rafael, mas é que eu não consigo, porque os meus alunos, na hora da teoria, eles não prestam atenção, eles conversam, eles brincam. E aí, corte, parênteses, vamos falar um pouquinho dos segmentos da educação. Você que me escuta, você pode estar trabalhando na educação infantil, você pode estar nos anos iniciais, você pode estar nos anos finais, ou você pode estar na universidade, ou você pode nem ser professor, caiu aqui por um acaso. Então vamos pensar nessa relação teórico-prática de acordo com a idade dos estudantes. Quando a gente pega as crianças menores da educação infantil, a gente vai fazer só prática? Não, a gente também vai ter teoria. Porém, a quantidade de partes teóricas vai ser menor do que a quantidade de partes práticas. Por quê? A criança, o processo cognitivo da criança, o processo de plasticidade cerebral da criança, ele está em um outro patamar, ele está num desenvolvimento diferente. Então a gente vai dar para a criança da educação infantil atividades que sejam mais práticas, mas isso não significa que a gente não vai levar para as crianças a teoria sobre aquilo ali. Então a parte prática, ela vai ser mais presente e vai ser mais comum na educação infantil. Mas ainda assim, essa criança precisa do reconhecimento teórico da educação. O que é a teoria na educação infantil? Você fez uma atividade prática de tintas lá nos potinhos, está falando sobre teoria da cor, né, a mistura das cores, cores primárias, e aí você vai mostrar as cores primárias para a criança. E vai dizer onde é que existe aquela cor. Então a cor primária é azul. Onde é que está o azul no mundo? Aonde que tá? Aí você vai mostrar foto, cartaz, vai explicar, vai usar as letrinhas lá para explicar o que é a cor azul. Tudo isso faz parte da parte teórica também. Porque muitas vezes a gente acha que teórico é ler um livro, é escrever, mas não necessariamente. Teoria é aquilo que é a parte que fundamenta a tua prática, beleza? Então tá. Nos anos iniciais, a gente consegue fazer um meio a meio. Nos anos iniciais, lá que compreendem do primeiro ao quinto, a gente consegue fazer um meio a meio, então teoria e prática. Mas eu ainda acho que nos anos iniciais, a prática vai ser um pouco mais presente para os alunos do que a teoria. Nos anos finais, que compreendem do sexto ao nono, aí sim a gente consegue fazer um meio a meio bem bonitinho. Metade de teoria, metade de prática. Lembrando que quando eu estou falando teoria, eu não estou falando daquela aula chata, tradicional, que precisa o professor ficar passando textos enormes, os alunos ficarem lendo o texto enorme e discutindo de uma forma tradicionalzíssima. Não é isso. A questão é quanto de teoria a gente vai passar para esses alunos. Trazer embasamento, contextualização, a parte teórica de conhecimento mesmo, de conhecimento concreto, construído, adquirido, beleza? Já no ensino médio, quando a gente está falando de arte, a gente precisa dar uma pressionada um pouquinho maior na parte teórica. Vamos pensar, quem é o aluno do ensino médio? É o aluno que vai tentar o Enem, que vai tentar vestibular, e é o aluno que já tem uma maturidade cerebral e uma plasticidade cerebral preparada para entender conceitos mais abstratos. Lá na educação infantil, a gente precisa trabalhar muito com o concreto, que então a gente precisa levar. Então, você está falando do azul para a criança, você tem que levar o objeto azul para a criança. Você precisa ter essa parte concreta. Quando a gente está falando do ensino médio, quando você fala azul,
todo mundo já tem no seu pensamento abstrato o que é o azul. Então fica mais fácil a gente abordar só a partir da parte teórica no ensino médio. Porém, isso não anula que no ensino médio a gente precise praticar, que a gente precise fazer as práticas. Mais uma vez, não existe teoria sem prática e prática sem teoria. Então, na educação infantil vai ser mais prática e menos teoria, mas vai ter a teoria. No ensino médio vai ser o contrário, vai ter mais teoria do que prática, mas tem que ter a teoria e tem que ter a prática. A gente sempre vai fazendo essa relação das duas coisas. Então, pondo na prática, como que isso aqui reverbera na minha aula lá, na sala de aula? Sempre que você for planejar uma aula, sempre que você for planejar um conteúdo, tente pensar de que forma você consegue passar para esses alunos esses conceitos teóricos e depois como que a gente consegue colocar esses conceitos teóricos de uma forma prática. E aí o que interfere na nossa prática? Quais conceitos, quais vivências do dia a dia vão interferir na tua prática? Se você tem espaço, se você tem sala de arte, se você tem mesa para isso, se você tem o período, né? Ah, eu tenho 35 minutos de aula, eu tenho que chegar, fazer a chamada, arrumar as carteiras, não dá tempo de fazer nada. Então isso vai interferir na sua prática, vai interferir nas suas escolhas. Você tem que pensar se aquela turma é mais participativa, mais ativa, mais passiva, como que aquela turma reage aos conteúdos que você leva. Tudo isso vai fazer diferença na hora de você pensar na sua aula prática. Lembrando, mais uma vez, que eu não venho aqui para trazer um monte de respostas para vocês, porque a ideia não é essa. A minha ideia é trazer provocação, trazer pergunta, trazer questionamento. Eu tenho aqui, preso no meu computador, deixa eu ver se eu consigo tirar. Vou tirar aqui para mostrar que eu não estou mentindo. Isso aqui, para quem está só ouvindo, eu estou segurando a pirâmide do aprendizado. O que essa pirâmide do aprendizado, ela me diz? O que está escrito aqui? Ele está falando sobre dois tipos de aprendizagem. A aprendizagem passiva e a aprendizagem ativa. Quando você olha o que é uma aprendizagem passiva, ele vai dizer que o nosso cérebro, essa teoria aqui, ela é de um autor chamado Glaser, se eu não me engano, Geiser, não me lembro, eu anotei em algum lugar, mas perdi. Mas vários autores falam sobre essa aprendizagem ativa e passiva. E aí essa atividade, a aprendizagem passiva, ela corresponde a quantos por cento o nosso cérebro aprende e absorve a partir da forma como aquilo é ensinado. Quando a gente lê, e ele vai fazendo essa pirâmide de cima para baixo e vai trazendo a porcentagem de quanto o nosso cérebro aprende a partir da forma. Então, quando a gente lê, se você pegar um livro e você lê aquele livro, o nosso cérebro, de modo geral, isso aqui não dá para falar que todo mundo é assim, porque não existe todo mundo, como já diria sua mãe, você não é todo mundo. 10% daquilo que a gente lê, o nosso cérebro aprende e absorve. De 100%, quando você lê, só 10% você aprende a partir da leitura. E aí tem vários atravessadores. Tem gente que lê um livro, quando termina de ler, se torna um outro ser humano. E eu vou falar por mim. Eu tenho TDAH, eu sou super hiperativo, eu tenho muita dificuldade de leitura, muito. Eu tenho que ler 10 vezes a mesma coisa para entender. Eu já falei que normalmente eu leio 3 vezes o mesmo livro. A primeira leitura, para fazer uma leitura prévia. A segunda leitura é uma segunda leitura marcando e anotando. E a terceira leitura é ler e olhar as minhas anotações para ir fazendo as relações. Eu perco muito tempo lendo, porque eu preciso ler 3 vezes a mesma coisa. Porque a minha atenção, ela se dispersa muito rápido. Então, às vezes eu tô lendo, terminei no final da página, já pensei em 200 outras coisas que não aquilo ali. Aí eu tô lendo, daí uma frase me chamou atenção, daí eu vou anotar a frase, daí eu vou pegar um papel para anotar a frase. Aí nesse papel eu já, eu vou tirar uma folha do caderno para anotar, daí eu já mexo no caderno, daí eu já vou pegar uma xícara de café e pronto, perdi a leitura. Então 10% daquilo que a gente lê, o nosso cérebro consegue reter de informação. Só 10% de leitura. Então quando a gente está pensando na parte teórica, isso pode aqui entrar, hein? Eu vou fazer com que os alunos leiam a página 20 do livro durante a aula. Tem que pensar se essa leitura, ela vai realmente trazer algo que vai ser benéfico para a tua aula. Porque se a gente vai absorver só 10% daquilo que a gente leu, será que ler é a melhor estratégia nesse momento? Aí tem um outro dado que também é bem difícil, que apenas 20% daquilo que a gente escuta a gente absorve, enquanto conhecimento, enquanto aprendizagem. Eu sou uma pessoa que escuto muito. Escuto podcast, vejo vídeos no YouTube, eu converso, vou a muitas lives, muitas palestras, eu estou o tempo todo ativo nesse sentido. O tempo todo buscando conhecimento, como diria o ET Bilu, para quem pegou a referência aí. Só que se eu escuto e eu não anoto,
Se eu não faço mapa mental, ou se eu não discuto com alguém aquilo que eu estou assistindo, então assisti uma palestra, se terminou a palestra, eu não tenho alguém para discutir aquilo que aconteceu na palestra, é questão de 2 dias para eu esquecer, mesmo, eu esqueço tudo. Eu não consigo chegar nem nos 20%, sabe por quê? Porque a forma como o meu cérebro absorve o conhecimento, ele é bem visual. Então escutar para mim não funciona muito. Então veja, olha que difícil é essa situação, porque as duas formas mais comuns da educação, as formas mais padrões de educação, são o professor mandar os alunos lerem e o professor explicar o conteúdo e o aluno só escutar. E são as duas mais baixas em porcentagem de aprendizagem, que é 10% da leitura e 20% da escrita. E isso reflete muito a forma como eu, Rafael, aprendo. Isso reflete muito, muito, muito na minha vida. Porque quando eu escuto alguém falando ou quando eu estou só lendo, o meu senso de aprendizagem, a forma como eu aprendo, é muito, muito, muito baixa. Então, Rafael, quais são as saídas? Aí ele vai trazendo outros aspectos aqui que são um pouco melhores. Como, por exemplo, o ver. Já vai para 30%. Ou seja, quando eu vejo alguém explicando aquilo ali, num conceito mais prático, quando eu estou observando alguém explicando um conteúdo que é mais visual, que tem mais diagrama, que é mais colorido, que é mais interessante, o meu cérebro já vai absorvendo um pouco mais. Isso vai se enquadrar nos 30%. E aí 50%, para a gente chegar em 50%, é quando a gente consegue conciliar o ver e o escutar. E aí entramos de novo na questão. Quando eu estou vendo um vídeo no YouTube, se eu estou vendo o vídeo, escutando o vídeo e estou anotando, eu consigo absorver muito mais. Se eu estou vendo o vídeo enquanto eu estou cozinhando, eu vou perdendo partes. Se eu estou escutando um podcast que eu só estou escutando, que eu não estou vendo, eu perco partes. Tem um podcast que tem imagem e eu estou ouvindo. Se eu estou ouvindo e escutando e assistindo, mas eu estou lavando uma louça, fazendo uma outra coisa que requer uma outra atenção, eu perco também. Mas ainda vendo e escutando e ouvindo ao mesmo tempo, escutando e vendo ao mesmo tempo, a minha absorção de conteúdos fica um pouco melhor. E aí, isso tudo, esses todos que eu falei, esses 4, que é o ler, escutar, o ver e escutar, eles vão entrar naquilo que a gente vai chamar de aprendizagem passiva, onde você, enquanto sujeito de aprendizagem, está recebendo um negócio pronto. Pense lá nos seus alunos. O que a gente pode ter, então, para ser uma aprendizagem ativa, que vai aumentar a porcentagem de quanto conteúdo a gente retém? Vamos lá. 70%, para chegar a 70%. A gente tem conversar, perguntar, repetir, numerar, reproduzir, definir e debater. Ou seja, quando o aluno ele dialoga sobre aquele conteúdo, quando a gente pode discutir, conversar, perguntar, questionar, fazer anotações sobre aquilo, o nosso nível de aprendizagem é muito maior. E tem uma coisa muito louca nesse processo. Desabafo de novo de quem forma professores. Às vezes eu estou na formação de professores e eu estou ensinando um conteúdo ali que as pessoas não sabem, um conteúdo novo, estou trazendo alguma informação importante. E aí os professores que estão me assistindo, às vezes conversam entre eles. Faz a fofoquinha lá entre eles. Eu falo, prof, fala o que você falou alto. Ai, não precisa, deixa. Professor, traz aí o que você falou, o que você quer, qual que foi o seu insight, o seu pensamento agora. Não, deixa. Eu insisto até a pessoa falar, daí a pessoa fala... E aquilo que ela falou conseguiu resumir toda a explicação que eu tinha. Porque ela teve um pensamento sobre aquilo que eu estava falando, que ela conseguiu teorizar e colocar na prática rapidamente tudo aquilo que eu estava falando ali teoricamente. Mas a pessoa ficou com vergonha de falar, ficou com medo. Então, essa aprendizagem passa por esse lugar também do falar com os outros, de dialogar, de expor aquilo que você pensa, de questionar. Nem todo mundo está preparado para ouvir esses questionamentos. Mas os alunos, eles trazem esses questionamentos. É muito comum. Quanto menor a criança é, mais... como que eu posso chamar isso? Mais honesta é a pergunta da criança. A criança lá na educação infantil, ela pergunta no senso de honestidade, né? A criança, ela vai perguntar sobre algum artista, algum movimento, no sentido puro da coisa. Os alunos mais velhos, eles vão perguntando mais na maldade. Exemplo, você mostra uma obra de arte lá da banana presa na parede com silver tape, aí o aluno fala assim, meu Deus, essa bosta aí vale dinheiro, meu Deus, isso aí qualquer um faz, que isso aí é arte, isso aí não sei o que. Isso já vem no sentido mais provocativo.
O pensamento não está errado, mas ele já vem no lugar mais provocativo. Enquanto a criança lá na educação infantil, ela vem no lugar mais curioso, questionador, mais natural, mais interno. Então, isso passa por esse lugar de conversar, perguntar, questionar, levantar hipótese, colocar todos esses tipos de pergunta. Para a gente chegar a 80% de aprendizagem, a gente vem para um lugar chamado prática. Praticar. Vejam, se a gente pegar os 20% do ler, do escutar, que a gente falou, e juntar com esses 80% da prática, a gente vai ter uma aula de arte que tem teoria e prática. Só que isso vai depender da idade dos alunos, da maturação deles, da idade do pensamento, do cognitivo de cada uma dessas crianças. Então aqui a gente está colocando números gerais, números práticas gerais, mas beleza. 80% é na prática. Já usei esse exemplo em outro momento, vou usar de novo. Você quer explicar para alguém, e eu passo bastante por isso, que você quer explicar o que é gravura para uma pessoa. Aí você vai explicar o que é gravura, você tem que explicar assim. A gravura é uma técnica que você pega a madeira e você, a xilogravura, você pega a madeira, uma madeira pode ser não sei o que, pode ser embuia, aí você vai pegar uma goiva, que é um formão, que é uma ferramenta, você vai cavar, aquilo que você quer que fique branco, você vai tirar, aquilo que você quer que fique preto, você vai deixar, trabalha-se com negativo e positivo, você vai entintar a placa, depois você vai pegar o papel, vai pegar a folha de arroz, vai colocar por cima, vai pegar a colher de pau, vai friccionar atrás, para sair, aí você pode ter uma matriz, você tem a matriz perdida, você pode ter a prova, o PA, que é a prova do artista. Meu Deus, é muito complexo. Para quem nunca fez xilogravura, ou para quem não sabe como que a técnica da xilogravura funciona, é muito complexo só explicar. Se você for lá e praticar, mostrar na prática, isso vai abrir a cabeça da pessoa. A pessoa vai falar, ah, é assim que faz? Sabe quando às vezes a gente passa por isso, que você vê alguma coisa na prática e você fala, ah, é isso que estava falando? Ou quando você fica lendo os teóricos da educação, né? Você lê Paulo Freire, você lê Saviani, você lê, sei lá, Piaget, Vygotsky. E quando você vai para a sala de aula, você começa a ver os comportamentos na prática e você fala, ah, era isso que o Piaget estava falando? Ah, agora eu entendi. Né? Então, o conceito da prática, ela vai conseguir te mostrar ali na frente dos seus olhos o que é aquilo que a teoria estava te explicando. Só que não tem como você pensar lá na prática sem ter tido a teoria. Por isso que a gente sempre fala que elas vão ser aliadas. Rafael, e qual é a melhor forma de aprendizagem? Qual é o topzera dessa pirâmide aí? A base maior, que é 95%. Ele vai tratar como ensinar aos outros. O que significa isso? Significa que eu tive o conteúdo, teoria e prática, aprendi e agora eu estou ensinando alguém. Pode ser um aluno ensinando ao outro, você ensinando a um colega, você ensinando a alguém, e isso vai fazer com que você aprenda mais. E aí, aqui tem o pulo do gato. Que muita gente fala assim, nossa, Rafael, você é muito inteligente, ou eu queria ser inteligente igual a você, eu adoro te ouvir porque eu acho que você sabe muita coisa. Sabe como que eu aprendo essas coisas? Porque eu estou o tempo todo aqui, ó. Falando com vocês, lendo, praticando, conversando com as pessoas. Então, esse podcast surgiu aqui, esse tema surgiu, porque eu escutei um podcast que falava sobre a habilidade de fazer coisas chatas, de aguentar fazer coisas chatas, e aí já pensei, vou falar isso no podcast. Estou falando aqui. Enquanto estou falando, estou pensando, estou construindo o pensamento. À tarde, vou sair, vou encontrar uma amiga e eu vou falar sobre esse conteúdo, porque com certeza ele vai acabar surgindo. E vai reforçando ainda mais a minha aprendizagem sobre esse conteúdo. E aí amanhã, uma pessoa vai me encontrar e falar, eu ouvi teu podcast sobre tal coisa e eu quero falar sobre isso. E a gente vai trocar. Aí eu recebo lá no Instagram, você falou tal coisa no podcast, me fez refletir sobre tal coisa. Essa troca, essa conversa, esse eu estou te ensinando, me faz aprender. Cada vez que eu ensino alguém a fazer alguma coisa, eu vou me aperfeiçoando, eu vou aprendendo com isso. Então, como ser um bom professor? Sendo professor. Quanto mais aulas você dá, quanto mais você vai praticando, melhor você vai ficando naquilo. Então, calma, vamos fazer parênteses, que eu já sei o que você pensou aí. Então, teoricamente, quanto mais velho é o professor, mais ele deveria ter domínio do conteúdo e melhor ele deveria ser enquanto professor. Mas não é só isso que conta, não é só ensinar que conta. É ensinar de uma forma reflexiva. O professor reflete, ele discute, ele lê, ele estuda, ele está se aperfeiçoando naquele conteúdo? Ou ele só está indo ensinando, replicando a mesma coisa de sempre? Para a gente aprender ensinando, é preciso que esse ensino seja crítico, seja consciente, que todo dia a gente esteja revendo a nossa prática. Não adianta falar, mas a fulana ela dá aula há 80 anos e é uma múmia, odeio a aula dela, é chata, ela é perdida no mundo. Pode acontecer,
Porque não é só dar aula, é dar aula de uma forma consciente. Então, quanto mais você ensina, quanto mais os alunos aprendem e vão ensinando os próximos colegas, os colegas que estão em volta, mais vai gerando esse conhecimento adquirido nos alunos. Então, em suma, vamos resumir o episódio. Teórico ou prática, o que vale mais? Não existe teoria sem prática, não existe prática sem teoria. Ponto. Em que momento que eu devo fazer aulas mais teóricas, em que momentos que eu vou fazer aulas mais práticas? Muito vai depender dos alunos, da turma, do entendimento sobre educação, do entendimento sobre arte. Às vezes os alunos vão ser mais práticos, às vezes são mais teóricos. Às vezes você vai conseguir dar uma aula extremamente teórica que vai ser maravilhosa. Na semana seguinte você vai tentar dar a mesma aula para uma turma diferente e não vai funcionar. Então a teoria e a prática vão andar sempre de mãozinhas dadas. Rafael, mas eu tenho um ateliê. Eu tenho um ateliê e lá no meu ateliê a gente faz só práticas. Não existe só práticas. Mas não tem um momento que eu paro, eles anotam lá no caderno o que eu estou falando. Mas na tua fala, na apresentação dos conteúdos, na forma como você está conduzindo o seu ateliê, o seu espaço de arte, a forma como você está levando para os alunos esse conhecimento, também vai passar exatamente por esse lugar da teoria. Até porque você não vai ensinar algo que você não saiba, que você não domine. Ninguém ensina aquilo que não sabe. Paulo Freire de volta. Ninguém vai dar aquilo que não tem. Então você precisa da parte teórica para poder ir para a parte prática. Beleza? Esses são os temas principais. Já falei sobre a pirâmide do aprendizado. Vou postar lá nas minhas redes sociais essa pirâmide quando esse episódio sair. Tomara que eu lembre disso, porque eu estou gravando com antecedência. Se você tem uma sugestão de tema, manda para mim no Instagram. E também já manda lá o que você está achando desse retorno do podcast, desses temas que eu estou abordando. Se você está aonde você me escuta, pode mandar, Rafa, gosto de escutar quando eu estou lavando louça, Rafa, gosto de escutar quando eu estou no trânsito. Manda lá para mim, porque eu gosto de saber isso. E já coloca também, se você estiver escutando, compartilha com aquele colega, professor de arte, ou no grupo que você tem, para que a gente possa fazer esse grupão. Eu tenho alguns projetos para o ano de 2025, mas eu preciso ter corpo técnico para isso, eu preciso de gente. Então vamos junto, vamos crescer junto. Ninguém aprende sozinho, mais uma vez, falando sobre o tema do episódio, não adianta eu saber um monte de coisa e não compartilhar, porque esse conhecimento não serve para nada. A educação só faz sentido quando ela é compartilhada. Beleza? Então espero vê-los em breve. Me siga no Instagram, se inscreva no canal para falar de arte e educação no YouTube e vejo vocês em breve.